Olá, o objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre o potencial da utilização de Python e suas bibliotecas para automação de documentos jurídicos. Uma, uma primeira vantagem, né, que as ferramentas utilizadas, Python e Google Colab, são gratuitas e, portanto, podem ser utilizadas sem nenhum custo. Essas ferramentas podem ser acessadas na nuvem, elas estão disponíveis, né, podem ser utilizadas de qualquer sistema operacional, navegador, e as minutas também ficam salvas na nuvem. Então essa é uma primeira vantagem. Uma segunda vantagem é a utilização aqui na nossa implementação do arquivo JSON para salvar o detalhamento fático e jurídico, né, aqueles detalhes relevantes para determinado caso. Isso nós colocamos esse formato, esses arquivos, né, JSON, eles são salvos em uma string, né, em texto, aqui numa planilha do Google Drive. Isso tem a grande vantagem de permitir a sua edição, né, direto, sem precisar de comandos para alterar a base de dados. Uma outra vantagem é que esse formato ele permite a comunicação de máquina com máquina, né? Ou seja, pode ser que ao invés do promotor enviar apenas uma minuta de texto, né, em linguagem natural, para o juiz, fosse enviado em anexo ou por uma API o documento JSON e com isso a máquina do juiz, né, o software por ele utilizado, poderia fazer um pré-carregamento de todos aqueles detalhes fáticos, relevantes a respeito do caso. E isso poderia contribuir para uma maior celeridade. Uma outra vantagem aqui é o fato de que nós podemos, né, praticar diversos atos de acordo com de acordo com a mesma descrição, né, a partir da mesma descrição fática, e isso é interessante, né, porque, por exemplo, aqui para citarmos, para exemplificarmos isso, nós carregamos um fato que já se encontrava digitado e vamos escolher uma minuta, né, vamos escolher aqui uma minuta um acordo de alimentos, guarda e visitas. Então vamos colocar aqui um detalhamento fático. E esse formulário que vai se apresentar para a gente já é de acordo com aquela minuta, né? Ou seja, ele já vai trazer informações referentes à guarda, referente à visitação. Se a gente tivesse selecionado outra minuta, acordo de alimentos, por exemplo, ele não teria esses campos relativos à guarda ou à visitação, né? Então, vamos aqui colocar um exemplo. E aqui vamos gerar então essa minuta. Ele vai gerar a minuta, vai salvar a minuta no Google Drive. Em formato docx, que pode ser editado no Google Drive e tem aquelas vantagens do Google Drive, como aquele sistema de histórico de revisões, os comentários, né, no Google Drive, que são muito interessantes. Então aqui, por exemplo, a gente tem, a partir daqueles dados que foram digitados uma vez, um termo de acordo extrajudicial. Então você já digitou, né, as informações referentes a esse fato e agora você quer gerar uma outra minuta, a petição de homologação desse acordo, né? Então você não precisa digitar novamente
os dados referentes a ele. Você já tem esses dados digitados. Então a gente vai aqui em finalizar ato e gera uma segunda minuta, né? Então ele vai gerar outra minuta e vai colocar aqui dentro da pasta também. Então aqui a gente tem a minuta do termo de acordo extrajudicial, a cláusula da guarda que foi escolhida, as visitas. E aqui ele gerou outra petição, né, a petição de homologação. Suponhamos que nós quiséssemos gerar uma terceira minuta, né, mas que requer um detalhamento fático diferente. Suponhamos que seja uma inicial de alimentos, né, uma petição inicial de alimentos. Então a gente seleciona a minuta e aqui, quando nós clicamos em detalhamento fático, acho que essa é outra vantagem, ele nos mostra um formulário que se relaciona com essa minuta, né? Ou seja, ele pede aqui algumas informações, como a maioria ele já pegou do que já foi digitado, mas ele pede, por exemplo, a informação da remuneração do requerido, se o requerido já constituiu outra família, se a criança, né, a parte alimentanda, possui necessidade especial e qual seria essa necessidade. Então aqui vamos colocar a remuneração do requerido. E aqui, se nós colocarmos então para gerar o ato, a gente aproveitou, né, a maior parte das informações que já estavam digitadas, mas ele vai gerar uma minuta bastante diferente da minuta de homologação, né? No caso aqui, ele vai gerar uma petição inicial. E aqui, se a gente for na petição de homologação, né? Então tem aqui basicamente com as mesmas informações do acordo. E aqui uma petição inicial que já é um pouco diferente. Aqui as informações sobre os fatos que nós digitamos, né? Ele já trouxe para cá e aplicou também alguma lógica aqui nesses parágrafos, né? E essa é outra vantagem na utilização de Python e da biblioteca Jinja 2 para automação de documentos jurídicos, né? E eu vou aqui mostrar como exemplo aquela minuta do acordo. Então é possível colocar código também nas minutas, de modo que ao invés de nós termos uma minuta, um template de acordo de alimentos e outra para acordo de alimentos e guarda, podemos fazer isso uma única vez, né? Então aqui a gente tem um bloco condicional, e aí colocamos duas condições, né? Ele vai checar se tem uma cláusula de guarda e uma cláusula de visitação. Se as duas condições se implementam, então ele coloca o subtítulo da guarda e das visitas e ele coloca também, né, o teor dessas cláusulas aqui. Se não tiver, né, se essas duas condições não se implementarem, então ele vai ser apenas um template de alimentos. E aqui nos alimentos também temos um outro bloco condicional, e nesse bloco ele vai verificar o atributo modo de pagamento. Se for transferência ou depósito em conta bancária, ele coloca um parágrafo correspondente. Se
o atributo, na verdade, for o valor a ser descontado mensalmente da folha de pagamento do genitor, ele coloca um parágrafo diferente. E se não for nenhuma dessas situações, então ele traz uma terceira hipótese, ou seja, essa é uma outra a potencialidade, né, do uso de Python, que é você tornar as suas minutas, os seus documentos mais inteligentes, colocando, né, lógica de programação nos documentos, podendo chamar aqui, inclusive, né, utilizando o potencial da programação orientada a objetos. Então, aqui nós temos um for loop e nós utilizamos aqui, por exemplo, né, o método qualificação do objeto requerente. O objeto requerente é uma instância da classe pessoa, e aí se nós formos lá no script principal, né, que contém a definição das funções, das classes, então aqui a gente tem a classe pessoa, e na classe pessoa nós vamos ver que temos aqui o método qualificação. Então, é essa possibilidade, né, de utilizar métodos e objetos, né, dentro, inclusive, da minuta, tornando a minuta mais inteligente. E, finalmente, uma vantagem, um grande potencial, né, da utilização de Python, a programação orientada a objetos e o formato JSON, é que cada minuta que é gerada, a minuta, o nome da minuta, né, o link da minuta, são rótulos para uma série de detalhes fáticos e jurídicos que foram digitados, né? E então você gera automaticamente uma grande quantidade de dados já rotulados, o que posteriormente pode servir para mais automação no aprendizado de máquina supervisionado. Enfim, brevemente, essas são algumas, né, das possibilidades de se utilizar Python e algumas, né, das bibliotecas de Python que são importadas, vou colocar aqui na imagem, né, para automação de documentos jurídicos. Posteriormente eu vou colocar o link desse Jupyter Notebook, na verdade desse arquivo, né, no Google Colab, o link do GitHub desse documento. Muito obrigado.